Por horizontalidade, é a participação e construção efetiva do estudante na sua realidade de curso. A gente entende que o estudante não precisa apenas votar ou ter voz, e sim ajudar a construir um curso melhor, botar as mãos, participar. Essa é uma das grandes lutas do Calimed. A gente entende que nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo vai poder ir para o Calimed, mas é também papel do CA ajudar na complementação de formação, porque as diretrizes curriculares que estão no nosso atual plano pedagógico de curso pregam pela formação de um médico, além de generalista, humanista, crítico e reflexivo. E a gente entende que a participação no CA de forma horizontal, ou seja, de forma todo mundo tendo mesma voz, mesmo direito de voto, ninguém sendo um degrau acima do outro, é fundamental na construção dessa formação. A gente gostaria que vocês pudessem explicar como é a verticalidade e por que vocês acham que ela é melhor. Nós temos como os valores da nossa chapa, já divulgados, dois dos valores da nossa chapa que a gente mais dá ênfase, além da representatividade, é a resolutividade e a eficiência. A nossa organização em comissões, na verdade, não é um modo de verticalidade, é um modo de operacionalidade. A operacionalidade é o quê? A gente tem no centro acadêmico integrantes com papéis bem estabelecidos, que devem satisfação aos diretores das comissões e esses à presidência. A horizontalidade, na verdade, do modo como o centro acadêmico se propõe, não é aplicada na maioria das formas de gestão no mundo que funcionam. A gente fala da nossa operacionalidade como uma forma de ser eficiente e justamente para conseguir essa horizontalidade com os alunos que ele se propõe. A nossa verticalidade, nossa operacionalidade serve no sentido de formar uma máquina sólida, eficiente e que atue no interesse de todos do curso. Como já é explícito em nossas propostas, a gente quer a representação dos estudantes, a gente quer votações para conseguir as opiniões dos estudantes, a gente não quer forçar os estudantes a participarem de reuniões ordinárias, extraordinárias e qualquer tipo de reunião para ter sua voz ouvida. E é isso. Não, só queria acrescentar que esse movimento de horizontalidade e verticalidade é uma coisa que está acontecendo em várias universidades do Brasil. A Unicamp teve essa semana o mesmo debate que a gente está tendo hoje, uma chapa horizontal e uma vertical, né? Por insatisfação por parte dos alunos com a maneira com que o centro acadêmico estava sendo administrado. A USP teve eleições essa semana também e uma chapa vertical também ganhou por sentir que seria um sistema mais eficiente de representação. Então, para ter participação estudantil, a gente precisa mostrar resultado. Resultados não são vistos se você tem que ir em toda reunião ordinária e se as coisas não mostram resultados, soluções, né? Então, é isso. Horizontalidade para a gente é muito mais do que um sistema operacional, é um sistema de construção. A gente acredita que o estudante, ele é o maior agente de mudança do curso. E ele tem que se fazer agente, ele tem que se fazer voz ativa. Ele tem que estar lá dentro representando, não precisa estar dentro do CA em toda reunião. Ele pode construir a sua opinião por fora das reuniões ordinárias também. Em relação a sistema operacional, a gente trabalha com grupos de trabalho, que é o seguinte: surgiu uma pauta no CA. Essa pauta a gente vai ver quem tem interesse, disponibilidade, porque a gente sabe que tempo é algo muito complicado para um estudante de medicina.
E quem se dispor, quem tiver vontade, quem tiver conteúdo sobre aquela pauta, quem tiver tempo para tocar aquela pauta, vai tocar. Sempre com uma pessoa referência, uma pessoa que vai guiar e também cobrar prazos, né? Porque é importante ter resolutividade, e resolutividade se pode ter sim com uma gestão horizontal. A gente já tentou trabalhar por 3 gestões com um sistema de comissões, e a gente observou que, por conta do nosso curso ser um curso que demanda muito tempo das pessoas, as comissões acabavam se esvaziando ao longo do tempo, porque formava ali uma comissão e, de repente, surgiu uma pauta, e era a pauta específica daquela comissão, e tinham pessoas daquela comissão que estavam em prova, estavam tendo que fazer monitoria e tudo mais, e daí aquela pauta não se tocava. Então, foi estabelecido esse modelo de grupos de trabalho. E esse grupo de trabalho, além de dar flexibilidade, é importante porque nada no CA aparece em caixinhas definidas. Isso daqui é exclusividade dessa comissão, isso aqui é exclusividade dessa, isso daqui é exclusividade dessa. Não é assim. Uma pauta, ela abrange vários temas, e daí acabaria tendo que se formar grupos de trabalhos com membros dessas comissões para tocar. Ou seja, a velha história de grupos de trabalho. E, por exemplo, um exemplo de pauta que não aparece em caixinha fechada é a das bolsas MEC. Num sistema de comissões, com comissão de educação médica, comissão de comunicação, de eventos e de marketing, onde o tema bolsas estudantis, que é um tema de permanência, entraria. Bom, como a gente falou, nosso objetivo é ter eficiência. Então, justamente essa falta de tempo do estudante, que a gente pretende, é nela que a gente pretende agir com uma melhor eficiência. Tendo diretores das comissões responsáveis por organizar o trabalho dentro de cada comissão, a gente tem uma melhor eficiência no sentido da organização do centro acadêmico, na organização das atividades do centro acadêmico. Quanto à verticalidade também, não quer dizer que a nossa operacionalidade, não quer dizer que a nossa gestão não vá continuar tendo reuniões ordinárias abertas e que não vá ter o voto de todos e a voz de todos. Só quer dizer que a gente não vai tomar nenhuma atitude que vá contra a direção da maioria do curso. E é isso que a gente quer deixar claro. Então, todo mundo teria poder de voto igual em reuniões ordinárias do centro acadêmico. Vai ser dado início agora ao terceiro momento do debate. A primeira pergunta diz: fala-se muito que uma grande parte, talvez a maior parte dos estudantes do curso não se sentem representados pelo CaliMed dos últimos anos. De que forma as chapas explicam esse sentimento?
Como a gente já falou, a gente acredita que é a responsabilidade do centro acadêmico trazer a participação estudantil para dentro do centro acadêmico. Se tem 600 estudantes que fazem parte do curso e apenas 10 participam ativamente do centro acadêmico, a gente acredita que o problema não deve estar nos alunos, e sim no centro acadêmico. Então a gente enfatiza a importância da participação dos estudantes, mas a gente acredita que o nosso foco é ter a responsabilidade voltada para nós em trazer a participação estudantil para o centro acadêmico. Isso já, como a gente falou, vai ser feito através de votações, pegando a opinião do curso. As reuniões ordinárias vão continuar existindo. Enfim, a gente vai pegar essa responsabilidade para a gente da participação estudantil. A gente vai uma busca ativa para os alunos, pelos alunos, e não simplesmente esperar que os alunos venham até nós. Então, desse modo que a gente pretende pegar a participação estudantil de outros meios que não só em reuniões ordinárias. Bom, o primeiro problema da horizontalidade, eu acho que é, primeiro, a falta de efetividade, como eu já disse, né? As pessoas são convidadas a ir para uma reunião ordinária aberta, que geralmente as mesmas 10 ou 15 pessoas frequentam, com o poder de um voto contra o poder do voto de quem sempre está lá, certo? Então, esse espaço de representatividade tem que ser ampliado, né? O centro acadêmico tem que chegar no aluno, não criar um espaço para que isso aconteça. Olhando as pautas, as atas das reuniões, está tudo disponível no site do CaliMed, é possível ver que muitas pautas aparecem uma vez e depois não aparecem mais. Se não existe uma pessoa que quer fazer alguma coisa, tem um cargo dentro do centro acadêmico voltado para isso, uma pessoa que é boa nisso e gosta de fazer isso, os assuntos se perdem. Muitos assuntos das pautas que eram relevantes para o curso, é possível ver que eles aparecem em uma ata, na seguinte eles não estão mais. E quem fica responsável por isso? Não se sabe mais, é esquecido, e é isso que aconteceu na SAC. A 131 tentou entrar em contato com as pessoas do centro acadêmico responsáveis pelo evento, e não conseguiram, porque ninguém sabia quem era direito, e é isso. Só para confirmar, é sobre representatividade, né, a pergunta? Porque foi falar de tanta coisa que eu me perdi. Tá, tudo bem. Eu acho que, assim, a questão da representatividade, pra gente, como que a gente acha que o CA pode ser mais representativo? Eu acho que eu tenho que concordar com o Alexandre, que é aumentando a participação dos estudantes dentro do centro acadêmico e dentro das atividades. Só que a gente discorda muito da forma com que está se apresentando essa forma de aproximar o estudante. A gente acha que, por exemplo, votações virtuais, a gente acha que votar por votar não é efetivo. A gente quer que se tenha o debate, que se construa por que se está ali, e que a gente acha que somente com a discussão é que a pessoa vai ter um voto consciente e independente. Essa é a nossa forma de trabalho. A gente acha que, até porque eu acho que pelo Estatuto do CaliMed a gente tem a reunião ordinária como único órgão deliberativo, então não sei até que ponto isso vai ser viável. A gente quer que os estudantes realmente construam isso, como a gente já falou. A gente quer que os estudantes sejam voz ativa e não que o CaliMed seja que difunda a voz dos estudantes, assim que eles mesmo possam construir as pautas. A questão eu não entendi que ela estava falando sobre, Luísa, que estava falando sobre que o estudante se sente, não pode votar, não se sente, não entendi muito bem essa parte, mas em todas as reuniões ordinárias, todo mundo que está lá, independente do cargo, independente de ter um nome na gestão, independente de qualquer coisa, tem direito de voto igual a todo mundo. Talvez, sim,
tem poucas pessoas participando, e eu acho que intensificar esse diálogo, como a gente já está o tempo inteiro no debate, é o nosso principal lema de campanha, tentar trazer o estudante. Mas a gente precisa a gente precisa discutir os temas que a gente está votando, simplesmente. Representatividade não é só saber o que a maior parte quer sem ter discussão. Representatividade é o estudante ter consciência daquilo que ele quer. E ele só vai ter consciência daquilo que ele quer se ele conseguir, sim, se aprofundar nos temas, debater, ouvir opiniões diferentes, distintas. E é por isso que é muito importante que se tenha a participação dos estudantes no centro acadêmico. Mas não precisa ser necessariamente só em ROs. Por isso que a gente tem como proposta fazer reuniões periódicas com os representantes discentes, e isso a comissão permanente ajudaria, fazer reuniões com as turmas em horários que as turmas possam, provavelmente na metade do semestre, e para conseguir contemplar a voz da turma também, daqueles que não conseguem ir ao CA. É uma proposta nossa, é algo que a gente vê que o CA precisa. Ao longo do curso, muitas vezes temos problemas com professores ausentes, aulas canceladas em cima da hora ou situações similares. Na grande maioria das vezes, os alunos não se sentem confortáveis para ou capazes de fazer algo a respeito dessas situações. Como as chapas pretendem mudar essa situação? A gente vê um papel muito importante do Calimed nessa função. A gente acha que as pessoas que se sentirem incomodadas com alguma atitude do professor têm sim que vir procurar o Calimed, até porque o Calimed é a entidade representativa dos estudantes e pode sim ir até o professor e colocar essa opinião como entidade, não como aluno, ou seja, evitaria algumas marcações. E é por ter essa noção que a gente entende que sim, precisa ter um diálogo muito importante com os professores, um diálogo que flua, que seja um diálogo respeitoso, mas para pôr essas opiniões, é importante que o Calimed esteja sempre aliado aos estudantes e não com aliança com os professores, porque a partir do momento que tu tem aliança com alguém que tu pode querer travar algo que seja de conflito de interesses, se tu tá aliado a ele, tu não tens como colocar essa posição. Por isso é sim importante ter diálogo que flua, que respeite ambas as partes, mas que coloque claramente as posições. Calimed, estudantes, professores, professores. Bom, e além disso, acho que de propostas mais pontuais, a gente está com uma proposta de sentar, como já foi falado aqui, sentar com os coordenadores de fase e também garantir que esses problemas, a gente vê o cronograma que é mandado 1 ou 2 semanas depois de início de aula, a gente quer sentar e exigir dos professores que já foi até pedido no colegiado que se centralize isso, para que seja realmente efetiva essas questões de cronograma, de aulas canceladas, que tenha alguém que se responsabilize por isso, que até hoje no nosso curso não existe alguém que se responsabilize por isso, e isso é uma das nossas bandeiras de luta. A melhora da relação com os professores é uma das propostas nossas, da nossa gestão, da nossa chapa, que fala, na verdade, que a gente tem que atuar com os professores com diplomacia e com respeito com os professores. Não fala que a gente tem que ter uma aliança junto com os professores. Claro, entendo o ponto levantado pela outra chapa, mas a nossa comissão de educação médica está responsável por trabalhar nesses problemas que são levantados. Problemas de faltas de professores, faltas em aulas. A gente
Tem inclusive a proposta de ter uma reunião, como a Luísa já falou, no início de cada fase e, se possível, também no final de cada semestre, com o representante daquela fase, o professor representante daquela fase, os representantes de turma e os professores, para discutir pontos como esse. A primeira coisa que eu quero falar com relação aos professores é que a maioria dos professores quer ser ouvido. Muitos professores se importam com o nosso currículo, eles querem ajudar a gente a fazer as coisas acontecerem. Desde que a gente montou a chapa, vários professores vieram para a gente falando que querem sentar com a gente e conversar sobre educação médica, querem discutir as ideias deles. Eles têm sugestões para dar e a gente não entende por que essas sugestões não são ouvidas. Sabe, essa imagem de que o professor é um inimigo, sendo que ele é o nosso contato direto com o aprendizado. E a gente, como turma, por meio dos representantes, quando tem que resolver alguma coisa com o professor, dificilmente você vai diretamente mandar isso para a NDE para ser resolvido de cima para baixo. Primeiro você vai tentar conversar com o professor e ver se funciona. Como pessoa, independentemente de ser professor ou não, quando você quer alguma coisa, primeiro você vê se consegue conversar com a pessoa, para depois tentar bater de frente com ela. Não faz sentido nenhum você tentar bater de frente logo de cara, sem nem ver qual a opinião da pessoa com relação ao assunto. Então, é isso. É importante ter essa comunicação com os professores. Tendo em vista o lado cultural, que é muito importante para a formação crítica do aluno de medicina, como as chapas pretendem abordar este tema? Em relação à pergunta apresentada, a gente tem a nossa comissão de eventos justamente para atuar em ações como essa. Claro, nossos eventos agora, a proposta, como a gente já tem muitas propostas, muitos caminhos para agir na educação médica, na comunicação com os alunos, que são os dois pilares principais da nossa chapa, a gente acredita que não é o foco começar já de início criando novos eventos. Mas a gente tem essa proposta de tentar a criação de novos eventos ao longo do ano. Como eu já falei, aumentando a nossa relação com a Atlética também na ajuda da organização desses eventos. E é isso, a comissão de eventos sociais é uma comissão voltada para esse fim e para a integração dos alunos. Bom, um evento, antes de tudo, ele é uma chance de integração entre os alunos do curso, né? A gente sente bastante distância entre as diversas fases e esse é um espaço muito importante para acontecer essa integração. Com relação a eventos culturais, hoje a gente tem o Medcult, que eu acho que está fornecendo bastante essa parte cultural para a gente, né? Esse tipo de experiência. E a nossa intenção, por enquanto, claro que pode ser expandido mais para frente, né? Pensar outros meios de explorar a parte cultural, mas por enquanto seria promover eventos que promovessem mesmo a integração, por exemplo, happy hours, que são eventos que a gente quase nunca tem da medicina. Não existe um espaço de integração para a gente conversar, sabe? E isso seria bastante interessante de fazer com a Atlética, que é uma das coisas que a gente quer conversar mais para frente. Em relação ao tema cultura, a gente entende que cultura vai muito além de apenas eventos.
cultura, ela é muito importante na nossa formação. Quando a gente observa, né, todo o debate das diretrizes curriculares, que fala na formação de um médico reflexivo, crítico, a gente vê que a cultura tem um papel muito importante nessa formação. Então, é muito importante, além de realizar eventos, fazer formações que debatam temas culturais, a gente já fez algumas ao longo desse ano, fazer formação de opressão, ajudar, assim, a apoiar o Medcult. O Medcult é o evento maior. E a gente leva muito a sério a pauta de cultura nessas formações, a importância na nossa graduação, na nossa formação como seres humanos, antes de tudo. E lembrar que nós temos 2 integrantes do Calimed na coordenação de cultura da DENEM. E isso faz com que a gente traga alguns debates para cá. Foi trazido dentro do CENEPS, depois a gente repetiu a oficina do CENEPS por fora, né, que foi uma oficina sobre o papel da arte na formação do médico, e a gente pretende continuar fazendo isso e fortalecer os eventos culturais também. Todos sabemos quão importante é o relacionamento que o centro acadêmico deve ter com a DENEM. E, dentre outros motivos, destaco os intercâmbios da CLEV. Minha pergunta é: quais serão as atitudes tomadas nos eventos, principalmente a posição das chapas em relação à DENEM e à CLEV? Bom, acho que a gente já deixou bem claro no nosso debate que a nossa relação com a DENEM é a melhor possível. A gente é o centro acadêmico do Brasil que mais participa da DENEM. Em relação à CLEV, a gente tem a CLEV local, é uma das mais fortes do Brasil também. A gente está com... Bom, a gente está com um integrante aqui, que ele é candidato a CCEV, que é a coordenação nacional, ano que vem, e a gente tem muita chance de ganhar com ele, porque ele já foi rede de ajuda esse ano. O Calimed trouxe a CLEV para cá, tem o debate sobre a CLEV. Eu não sei nem como dizer, porque a gente está com... No Brasil inteiro, a gente é o centro acadêmico que mais está forte em relação a isso, que mais é organizado, que vai ser o candidato nacional da CLEV. Então, eu acho que nossa relação melhor impossível poderia ser. Com a DENEM também a mesma, e eu acho que a gente só reforça isso, que a gente tem o respaldo de vários CAs no Brasil também. E também lembrar que é importante ter, sim, uma CLEV muito fortalecida, porque os estágios proporcionam no exterior, proporcionam ao estudante experiências que vão muito além do campo profissional. São experiências de vida mesmo. Então, é sempre importante ter a CLEV mais forte para que a gente possa levar o nosso estudante a fazer estágio